O livro que a gente vai conversar nesse vídeo me fez pensar no quanto é importante a gente ter todas as informações possíveis e todos os contextos possíveis antes da gente fazer qualquer julgamento em relação a alguma pessoa ou alguma situação. Antes da gente começar, eu sou o Davi, este é o canal Acervo de Linhas, muito obrigado por ter clicado e pelo interesse nesse conteúdo. E no vídeo de hoje nós vamos conversar sobre o espetacular Reparação do Ian McEwan. Não é a primeira vez que o Ian McEwan aparece aqui no canal, eu já conversei e já recomendei alguns outros livros dele, que é um dos principais autores de literatura contemporânea atualmente, e muitos críticos e muitos leitores apontam que o Reparação é a sua obra-prima. E de fato, lendo Reparação, depois de já ter lido vários outros livros do McEwan, para mim também até hoje acaba sendo o melhor livro que ele já escreveu. E olha que o Ian McEwan escreve bastante, mais ou menos de uns 2, 3 anos surge aí um novo livro dele. Ele é um escritor ativo e que publica bastante. E exatamente do que fala Reparação e por que eu comentei no comecinho do vídeo que ele fala muito sobre julgamento e como a gente tem que tomar muito cuidado com isso quando envolve situações e pessoas. Vamos lá então entrar no enredo deste livro aqui, o Reparação. O Reparação acompanha a Brione, ou Bryony, eu vou falar Brione aqui nesse vídeo só pra gente abrasileirar o nome. A Brione, que é uma garota pré-adolescente muito criativa, muito imaginativa e uma coisa horrível que ela fez, né? Uma injustiça gigantesca que ela cometeu com outra pessoa quando ela tinha mais ou menos entre 12 e 13 anos de idade, ali saindo da infância e entrando na adolescência. Para a gente situar o ambiente, a história se passa aqui, a história principal do livro, né, o que dá origem aos acontecimentos que acontecem no Reparação. A gente está no dia mais quente do ano da Inglaterra daquela época e a gente que está vivendo atualmente essa onda de aquecimento global e a mudança climática, principalmente ficando mais quente, né, a região que a gente mora, a gente sabe quando está aquele dia de muito sol, de muito calor, que a gente não consegue nem andar direito, nem sair da cama sem já começar a suar, o quanto que a gente fica mal-humorado, o quanto que a gente fica sem paciência com as outras pessoas. Então, os acontecimentos principais aqui do Reparação, eles acontecem no dia mais quente da Inglaterra naquele ano. Nós estamos aqui numa casa de veraneio, digamos assim, numa casa de campo de uma família muito rica, que naquele dia específico está se preparando para dar um jantar muito especial, porque outras pessoas da família vão vir de longe para participar daquele jantar. Estão sendo preparados vários pratos extravagantes, bem aquela coisa de um jantar de gala numa família muito rica. E a Brione, a irmã, uma das irmãs de uma família de vários irmãos, ela é a irmã mais nova e ela é justamente aquela irmã criativa, aquela irmã que sempre que tem uma reunião familiar, ela escreve uma peça de teatro para ela ensinar para todo mundo que está ali reunido. Ela é aquela irmã que lê muito, ela é aquela criança muito criativa, que escreve, que gosta de escrever, que gosta de arte. Então ela tem uma imaginação fértil. Essa informação tem que ficar aí na cabeça de vocês quando a gente está falando desse livro. A Brione, ela é uma jovem que tem uma imaginação gigantesca. Ela pega uma coisinha assim e na mente dela, essa coisinha já vira um negócio gigantesco. Então a Brione é uma peça-chave aqui na história e ela comete uma injustiça gigantesca com alguém ali naquele dia, naquela casa. Então o que exatamente acontece? A Brione tem uma irmã mais velha que se chama Cecília e a Cecília, ela tem uma relação um pouco ambígua com outro personagem muito importante aqui na história, que é o Rob, que é o filho da empregada da casa. Então é uma amizade que tá virando ali um possível romance, quando eles se veem é sempre um choque, assim, é sempre uma situação um pouco estranha, mas aparentemente vai acontecer alguma coisa romântica ali entre eles. O que acontece aqui no livro, lembrando nesse dia mais quente, que tá todo mundo cansado, que tá todo mundo suando, e a Brione, como eu disse, é uma adolescente de uma imaginação fértil até demais. A Brione vê de longe uma conversa entre o Rob e a Cecília, uma cena. E para a Brione, ela olhando aquilo de longe, parece que os dois estão discutindo, parece que eles estão brigando ali na beira de um riacho que tinha perto daquela mansão. Então ela vê a irmã e o filho da empregada e uma situação que parece de discussão. A Cecília, né, que é a irmã da Brione, ela está segurando um objeto que se quebra.
ali naquela conversa dos dois. E a Brione vê aquela cena e na cabeça dela, que tem uma imaginação gigantesca, extremamente fértil, era uma discussão acalorada, uma briga, como se o Robbie estivesse indo com muita força assim em cima da irmã, que fez com que o objeto caísse. Então ela vê essa cena de longe e interpreta como uma briga, interpreta como uma discussão. Mais tarde, naquele mesmo dia, um crime acontece naquela propriedade. Então acontece um crime ali naquela noite, em um lugar mais afastado ali da região, e a Brione chega naquele lugar e ela vê um vulto correndo, saindo da cena do crime. O que ela faz? Ela interpreta de novo, erroneamente, aquela sombra indo embora. E como ela viu aquela cena anterior, naquele mesmo dia, do Robbie, entre aspas, discutindo com a irmã, ela fica com uma imagem um pouco agressiva do Robbie. Então, ela interpreta aquela cena do crime como o Robbie indo embora, como se o Robbie tivesse sido culpado por aquele crime que aconteceu. Então, a Brione acusa injustamente o Robbie de um crime que ele não cometeu. E aí acontece uma investigação policial e, na prática, a Brione destrói a vida do Robbie, destrói o filho da empregada da casa e, por consequência, também acaba afetando a vida de todo mundo ali daquela família. Então a Brione ela faz uma coisa muito pesada, uma coisa errada, uma coisa absolutamente injusta e me fez pensar muito no quanto que a gente tem que tomar cuidado quando a gente vê uma situação ou quando a gente acha que vê uma situação, quando a gente acha que tem certeza de uma coisa, mas que na verdade a gente não pode afirmar nada com certeza absoluta. A gente está numa era atualmente de cancelamento, de linchamento virtual, em que é muito comum a gente ver conversas vazadas de WhatsApp ou conversas vazadas de qualquer tipo de aplicativo. E quando a gente olha uma conversa isolada de um contexto, ou quando a gente não sabe qual que era a relação entre essas duas pessoas, quando a gente só vê, por exemplo, o texto escrito, essa palavra escrita, se a gente não sabe do contexto, se a gente não sabe nada sobre aquelas pessoas, pode ganhar uma dimensão que na verdade não é. Por exemplo, pensa numa conversa que você tem com um amigo seu no WhatsApp, algumas gírias que vocês usam, algumas expressões que vocês usam. Se alguém for no seu celular tirar uma foto dessa conversa e postar na rede social para todo mundo ver, muita coisa do que você fala com seu amigo pode ser tirada de contexto, pode ser interpretada de uma forma totalmente equivocada, totalmente errada. Então a gente tem que tomar muito cuidado com as coisas que a gente vê, com as coisas que a gente acha que vê e que a gente afirma com certeza que sabe do que está falando, mas a gente não sabe. É muito difícil a gente ter uma dimensão completa das coisas que acontecem, principalmente quando a gente não tem exatamente certeza daquela situação. E aqui no Reparação é exatamente isso que acontece. A Brione, que é essa criança totalmente com a imaginação, que pega uma coisinha desse tamanho e transforma numa coisa desse tamanho. Ela vê de longe uma cena entre a irmã dela e o filho da empregada, o Robbie, uma cena que parece ser uma briga, mas que lendo o livro a gente entende que não é exatamente uma briga que eles estavam tendo, mas ela vê aquilo, ela interpreta de uma forma equivocada, fica com uma imagem errada desse jovem, e mais tarde, quando um crime acontece naquela região, ela incrimina esse jovem justamente por uma cena que ela interpretou de uma forma totalmente equivocada. O livro ele fala muito sobre culpa, sobre arrependimento, sobre maldade, sobre pessoas que fazem coisas maldosas, tendo consciência disso ou não. E é importante a gente pensar também que o título da obra é Reparação. E qual é exatamente o tema desse livro, tirando toda essa história que eu contei para vocês até agora? O tema do livro principal, e aí eu não vou dar nenhum tipo de spoiler, mas é a Brione, anos depois, tentando encontrar uma reparação. Ou seja, tentando consertar a vida de alguém que ela destruiu. O livro toca muito na questão de arrependimento, na questão de culpa, na questão de como às vezes as nossas ações, de uma forma proposital ou não, interferem e muito na vida de outras pessoas, o quanto que a gente tem que tomar cuidado com os nossos julgamentos, quanto que a gente tem que evitar ao máximo julgar e condenar outras pessoas sem a gente ter uma noção completa daquilo que aconteceu. Então, o livro, a partir desses acontecimentos que eu contei para vocês, segue a Brione tentando consertar o erro que ela fez.
ou seja, tentando reparar, tentando reconstruir a vida de uma pessoa que ela destruiu injustamente. Se ela vai conseguir, se ela não vai conseguir, como ela vai tentar fazer isso, aí vocês vão ter que ler o livro. O livro é muito bem escrito, o livro é grande, tá? Ele tem mais de 400 páginas, às vezes o ponto de vista é alternado, mas é totalmente bem escrito. O Ian McEwan é um escritor de mão cheia, então são 400 páginas que passam como se fosse 40. É muito interessante ver como que essa questão da culpa, como que essa questão do arrependimento e a questão realmente de perdão, de reparação, ela vai acontecer aqui dentro da história. Não vou dar nenhum tipo de spoiler, mas o final é bem surpreendente e muito bonito. Então é uma leitura que eu recomendo muito, pode ser uma ótima porta de entrada para você conhecer os livros do Ian McEwan, se você nunca leu nada dele. Não é um livro menor em relação a tamanho, tá? Como eu comentei, ele tem mais de 400 páginas, mas é muito bem escrito e, segundo os críticos e muitos leitores, é uma obra-prima. Então, se você nunca leu nada dele, pode ser uma boa porta de entrada para você conhecer. Se você gostou desse conteúdo, não esquece de deixar o seu like, de comentar e de compartilhar esse vídeo. Eu vou deixar aqui na descrição o link de compra do Reparação, lembrando que se você comprar o livro ou qualquer produto, você vai ajudar o canal. Muito obrigado pela companhia até aqui, até o próximo vídeo, tchau!